Olá, meus queridos do sétimo ano. Hoje eu vim aqui para poder passar para vocês o PET avaliativo, é, que é o último aí, acredito que é a última atividade que vocês vão fazer agora. Então eu já dei assim um prazo desde que o PET foi lançado até hoje, para que vocês tenham tempo de dar uma lida, que vocês tenham tempo de estar resolvendo ele. E agora que já está tudo pronto, vocês só vêm aqui para corrigir, para ter certeza que acertaram aí as questões, beleza? Então nós vamos começar aqui com a número 1. Número 1. Do século V ao XV, a sociedade europeia viveu sob as regras e costumes do medievalismo, em que predominava a ruralização, descentralização política, poucas rotatividade comercial e submissão aos dogmas da Igreja Católica. A crise do século XIV, com doenças, guerras, rebeliões e mortes, prepararam essa sociedade para o rompimento com a era medieval e ardendo numa fase chamada de Idade Moderna. Compare a sociedade da era medieval com a era moderna e aponte as diferenças resultantes dessa passagem nos campos político, social, econômico, cultural e religioso. Sugestão para facilitar a resposta a essa questão. Aí eles fizeram um quadro aí, a gente colocou bem resumida essa resposta. Se você tiver colocado algo parecido ou colocou a mesma coisa, meus parabéns. Mas vamos lá. Tem o quadro das mudanças, né, que são as políticas sociais, econômicas e religiosas, e a Idade Moderna e a Idade Medieval. Vocês podem estar fazendo isso num formato de meio que um textinho, né, respondendo aí a questão para entregar para o seu professor, que eu não sei como que ele cobra, no meu caso aí, que é um link que eu envio com um formulário para eles responderem, pode estar escrevendo políticas, mudanças e escrever aí da Idade Moderna e Medieval e assim sucessivamente para os demais. Não tem necessidade de fazer a tabela, que às vezes é mais complicado para eles anexarem aí nesse link. Mas se tiver feito também um PET, pode só tirar um print, me enviar do PET, anexar no arquivo ou só escrever aí mesmo, tá? Então vamos lá, políticas. Na Idade Moderna, houve a centralização do poder na mão dos reis. Na Idade Medieval, a fragmentação do poder, que era aqueles vários feudos que tinha, e cada senhor feudal desenvolvia ali as suas próprias regras, né? Suas próprias leis, seus próprios impostos, enfim. Sociais. A sociedade era mais urbana e uma crescente burguesia. Na Idade Medieval, era ruralizada e estamental, ou seja, a pessoa nascia ali camponês, a tendência era morrer camponês. Não havia mobilidade social. Econômicas. Na Idade Moderna, mercantilismo, metais, né, a busca por metais preciosos e o comércio estava em alta. Na Idade Medieval, a produção era feudal, com base de troca, sociedade agrária e comércio em baixa, né? Porque eles trocavam, na maioria das vezes, um produto pelo outro. Isso só vai começar a mudar a partir da metade aí da Idade Medieval. Religiosas. Na Idade Moderna, houve aí contestação da Igreja Católica e novos movimentos religiosos. Na Idade Medieval, a Igreja Católica controla a vida das pessoas, né? Você lembra que até os pensamentos das pessoas, o como elas poderiam agir em sociedade e tudo mais, era tudo regido pelos dogmas da Igreja Católica. 2. A transformação das formas de governo das nações europeias na Idade Moderna centralizou o poder na figura de um soberano absolutista associado à necessidade crescente de acumular ouro e prata para suprir a demanda de uma sociedade comercial cada vez mais poderosa. Isso fez com que grandes sociedades se lançassem ao desconhecido mar, rompendo com temores medievais e conquistando novas terras. O que favoreceu o pioneirismo de Portugal e Espanha nas grandes navegações da expansão marítima europeia? Os fatores são esses 4 principais aí, que é a posição geográfica, principalmente aí de Portugal, que foi o primeiro a se lançar ao mar, né, encostadinha aí no mar, na Península Ibérica, né, conhecimentos náuticos, uma monarquia centralizada, né, com um rei ali já dominando ali e controlando o poder, e a expansão
comercial e territorial, a vontade que eles tinham de desbravar novas terras e de ampliar o comércio. 3. Cite e explique as funções de cada grupo social na sociedade colonial na América Espanhola. Nós temos aí os chapetones, né, que é a sociedade espanhola, lá naquela pirâmide social que eu já mostrei para vocês, a gente já estudou sobre isso. E aí, agora, vendo ela escrita desta forma, ficou assim. Os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, eram representantes da coroa na América e eram os privilegiados. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América, também tinham boa condição financeira, porém tinha pouquíssima participação ou nenhuma no governo. Mestiços eram filhos de europeus com indígenas, né, e era a classe trabalhadora. Os indígenas eram a maioria da população e explorados. Aqui está escrito errado, não é minoria, é maioria. Não sei por que eu escrevi isso aí. E escravos, né, que eram os africanos explorados pelos espanhóis, também explorados pelos espanhóis. Número 4. Considerando a primeira metade do século XVI, iremos perceber que Portugal passa a se preocupar efetivamente com sua colônia americana. Somente a partir de 1530 e culminando com a chegada do primeiro governador-geral em 1549, ciente das relações sociais entre europeus, nativos e escravizados vindos da África, faça um breve texto abrangendo o convívio entre as partes e as relações comerciais e a exploração dos primeiros anos de colonização no Brasil. Então, pediu para fazer um pequeno texto, fiz um pequeno texto. Aí eu coloquei: nos primeiros anos, através do escambo, Portugal explorou principalmente o pau-brasil. Ao efetivar a colonização, eles tentaram usar os indígenas para a exploração do trabalho escravo. Defendido pelos jesuítas, com mais possibilidades de fuga e não suportando o trabalho pesado, os portugueses passaram a ver a exploração de mão de obra africana um comércio mais lucrativo, efetivando assim esse tipo de exploração a partir da produção açucareira. Você pode ter colocado também outra coisa parecida, né, mas foi um textinho que eu resumi do início da colonização, né, até a introdução aí da mão de obra escravizada no Brasil a partir da produção açucareira. 5. Explique quais eram os objetivos dos colonos portugueses quando adentraram o interior do Brasil em busca das missões jesuítas. Por que a preferência pelos indígenas das missões? Qual era o papel das bandeiras e monções para ocupar o interior do Brasil? Ficou o seguinte: eles iam em busca desses indígenas porque eles já estavam mais habituados a certos trabalhos, eram conhecedores das matas e dos perigos e podiam guiá-los pelas florestas. As bandeiras e monções tiveram um papel principal na ampliação do território da América Portuguesa. Coloquei isso, gente, que é super bem resumido. A gente já viu isso também nas aulas que eu postei, eu expliquei, a gente fez atividades dentro disso. Então, resumidamente, é isso aí. 6. Explica as formas de resistência praticada pelos escravizados contra o sistema no Brasil colônia. Aí tá lá, eu coloquei as principais, que eram fugas, muitos fugiam em busca da liberdade. Os quilombos, que eram comunidades formadas por escravizados fugidos. Assassinato do senhor, devido aos maus tratos, muitos matavam seus senhores. Suicídio, muitos se suicidavam para se livrar do sofrimento. E revoltas, muitos se revoltavam para tentar impor o fim da escravidão. E aí, gente, no final, vai ter aí uma autoavaliação, que é a hora de você refletir e dizer o que você aprendeu durante este ano. É para ser bastante sincero, né? Óbvio, e eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho do que a gente viu aqui durante todo esse período, de todo esse trabalhão, que não pensa que é fácil, mesmo eu fazendo aqui as aulas só mostrando a tela do computador e falando um pouquinho para vocês. Não é fácil, né? Tem que preparar, tem que colocar aqui, tem que explicar, depois tem que cortar as gafes que a gente dá, que o cachorro late no meio, enfim. E aí a gente tenta preparar um melhor, tenta resumir para que vocês possam entender o que vocês estão fazendo.
Então, a intenção de postar aqui as atividades, né, de postar aqui a explicação do que vocês vão fazer, é para que vocês aprendam um pouco e entendam o que vocês estão fazendo. Então, essa é a hora que vocês vão ler aí essas afirmativas e vai dizer, né, o que você aprendeu em história. Se você aprendeu, você vai marcar sim. Se em parte, você vai colocar em parte. Se não aprendeu, você vai marcar em não. Aí a primeira afirmativa está assim: reconheça os fatores de transformação social, política e cultura da passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Sim, em parte ou não? Quais foram, né, os fatores que culminaram aí para o final da Idade Média para a Idade Moderna? O que teve de diferente de uma para a outra? O que marcou aí a ruptura de uma para o início da outra? Compreendi as estruturas políticas e sociais das Américas espanhola e portuguesa? Compreendeu como era feito para que eles pudessem governar, né, e explorar a América espanhola e a América portuguesa? Né, como eram feitas as estruturas políticas, como eram organizados os governos nesses dois tipos aí de colonização? Identifica os fatores que levaram ao processo de interiorização do Brasil. O que é que fez com que houvesse a interiorização do Brasil, fizesse com que essas pessoas que ficavam ali no litoral brasileiro adentrassem para o território brasileiro? Qual era o motivo deles, né? Das missões jesuítas, das explorações das monções, das bandeiras, da criação de gado, enfim. Você compreendeu isso? Coloca-se sim, em parte ou não. E tem lá também a última, compreendi o processo de escravização de seres humanos no Brasil colônia. Compreendeu como era feita a escravidão no Brasil, como foi feita a abolição dessa escravatura, qual foi, né, o sofrimento que essas pessoas passaram, os tipos de resistência que eles tiveram, enfim, você vai colocar aí agora a sua autoavaliação, tá bom? Então é isso, se foi útil você curte esse vídeo, se inscreva neste canal, vou estar aqui mais vezes, né, já tô com alguns vídeos em mente para fazer para vocês aqui, e então é isso, se eu não voltar aqui antes do Natal, já desejo a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que vocês tenham muitas realizações e tenham também um bom descanso aí nessa semana.